Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema A Igualdade em Paulo Freire. Segundo princípio, em termos do que pode uma vida, todas as vidas são iguais. Todas as vidas têm igual potência de vida. Não há vida superior a outra vida, dentro ou fora de qualquer espaço educativo. Uma educação política parte do princípio de que todas as vidas valem igualmente e são igualmente capazes de colocar em questão a vida individual e social. O intelectual precisa saber que sua capacidade crítica não é superior nem inferior à sensibilidade popular. Nós somos todos diferentes. É a maneira como se produzem os seres vivos. É programada para que o sejamos. É por isso que o homem teve a necessidade, um dia, de fabricar o conceito de igualdade. Se nós fôssemos todos idênticos como uma população de bactérias, a ideia de igualdade seria perfeitamente inútil. Desde seus primeiros trabalhos, Paulo Freire defende a igualdade de educadores e educadoras, com educandas e educandos. Essa ideia o acompanha a vida inteira. Ninguém é superior a ninguém, diz claramente em seu último livro, publicado em Vida, 2017. Essa afirmação é apresentada como uma das raras certezas de que estou certo. O contexto da frase é bastante elucidativo quanto à importância de educadores e educadoras se colocarem em pé de igualdade e saberem escutar educandos e educandas. Isso sugere uma escuta atenta e ativa, verdadeira, exige uma disponibilidade permanente em relação ao outro e uma série de qualidades ou virtudes como amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto da alegria, gosto da vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança, persistência na luta, recusa aos fatalismos, identificação com a esperança, abertura à justiça. Ao justificar essas exigências, Paulo Freire argumenta que aceitar e respeitar a diferença é uma das condições para a escuta de outros e outras. Pois quem considera que seu pensamento é o único certo, ou pensa que a gramática dominante é a única aceitável, não escuta o outro, antes o despreza ou adestra. Assim, segundo ele, a humildade é a virtude principal do educador, pois parte do pressuposto de que alguém que se sinta superior jamais escutará o outro. Por isso, a afirmação da humildade como virtude pedagógica é, para Paulo Freire, um valor ao mesmo tempo ético, político e epistemológico. E a sua ausência significa a emergência da arrogância e a falsa superioridade, que comportam e a impossibilidade de uma educação que afirme os princípios mencionados. Desse modo, a igualdade implícita na afirmação "ninguém é superior a ninguém" resulta em uma exigência para uma educação emancipadora. Porém, qual é o alcance dessa exigência? A questão é complexa. Por outro lado, a sociedade que deu sentido e significado à vida e obra de Paulo Freire é promotora da desigualdade. Se espalha nos seus mais diversos níveis: econômico, político, social, cultural, educacional. Portanto, a igualdade nesses níveis está completamente ausente. Assim, não é essa dimensão da igualdade que Paulo Freire está se referindo. Isso significa que o pernambucano foi, como usualmente lemos em diversas propostas, idealizador de uma educação que colocasse a igualdade como um dos seus objetivos na luta por uma sociedade menos desigual. E eis aqui a pergunta: a igualdade seria o fim da educação exigida pela desigualdade socialmente imperante? Certamente, a igualdade pode ser um objetivo a atingir em algumas esferas, como a econômica, a social e a política. Contudo, como já vimos, há fortes indícios de que, em outras esferas, Paulo Freire afirma a igualdade como princípio. Um desses planos é o ontológico, como bem lembra Carlos Rodrigues Brandão. Um dos postulados fundamentais da educação em Paulo Freire é a igualdade ontológica de todos os homens. É conhecida a obra O Mestre Ignorante, na qual Jacques Rancière resgata a figura do lendário Joseph Jacotot, que no início do século XIX afirmou a igualdade intelectual dos seres humanos como princípio de uma educação emancipadora do povo. Um ano após o lançamento da referida obra no Brasil, Rancière observa algumas diferenças entre Joseph Jacotot e Paulo Freire.
dois defensores da emancipação. O primeiro afirma uma emancipação intelectual individual, baseado justamente no princípio da igualdade das inteligências. Já Paulo Freire pensa na emancipação social. Contudo, sugere Rancière. Essa diferença se assenta num ponto comum, após uma distância entre as intenções de emancipação intelectual jacotista e um movimento como o de Paulo Freire. Mas há algo em comum no processo de emancipação intelectual, como vetor de movimento de emancipação política que rompe com uma lógica social, uma lógica de instituição. Paulo Freire compartilharia então do axioma da igualdade das inteligências, a partir do qual a emancipação social seria possível? Essa pergunta parece apontar para uma resposta afirmativa. Sem essa convicção na igual capacidade intelectual dos seres humanos, difícil seria poder almejar uma igualdade nos outros planos, em que se reina socialmente a desigualdade. Nesse mesmo sentido, Lídia Rodrigues mostra que na concepção de educação de Paulo Freire, a igualdade inicial daqueles que a educação bancária desqualifica é uma condição necessária para sua libertação ética e política. Num livro recente sobre Paulo Freire, Moacir Gadotti e Martin Carnoy afirmam, segundo Moniz Sodré, que a emancipação intelectual deve ser entendida como um princípio geral e que Paulo Freire a entende como conscientização. Outro estudioso da obra de Paulo Freire, Alípio Caselli, sugere que, na esteira da pedagogia do oprimido e num ambiente de contestação anti-autoritária dos anos de 1970, tomava-se ao pé da letra, de uma forma radical, essa igualdade, numa leitura que ele chama de romântico-anárquico-igualitária. Argumenta que ainda surgiam problemas em termos da compreensão do papel pedagógico de quem ensina e de quem aprende, pois, se os professores e alunos são iguais do ponto de partida da ação pedagógica, o que, afinal, justifica a educação? Ele acaba concluindo que, depois de certo tempo, percebeu-se que se tratava de uma educação ético-cívica, com condição da educação, mas que essa igualdade não anulava a indispensável desigualdade epistemológica, que afinal justifica toda a ação pedagógica. Nesse mesmo texto, Caselli sugere também uma desigualdade cultural que justificaria a ação pedagógica proposta na pedagogia do oprimido. Ou seja, o ato de ensinar encontraria justificativa numa cultura, num saber que o educador tem e o educando não tem. Por essa razão, ambos seriam desiguais. Percebemos, entretanto, que a dimensão epistemológica do problema precisa ser aprofundada. É verdade que alguns seres humanos sabem mais do que outros, mas não é menos verdade que todos têm igual capacidade e vocação para saber, e que, se assim for, uma educação libertadora deveria mostrar um compromisso em restaurar essa capacidade e essa vocação quando elas estiverem oprimidas. Assim, a questão da igualdade é delicada e complexa, e requer mais clareza conceitual quanto aos seus fundamentos. A igualdade é um termo eminentemente político, e ao ser projetada sobre outros campos, ontológico, epistemológico, pedagógico, econômico, ético ou cultural, ela pode carregar uma marca política, que precisa ser especificada em função da nova dimensão atingida. Portanto, a questão requer também a maior clareza política possível, no que diz respeito aos princípios políticos assumidos. Desse modo, o que significa, concretamente, que ninguém é superior a ninguém, se essa igualdade não tiver alguma forma de projeção sobre o campo epistemológico. Não correríamos o risco de estar propagando, então, uma desigualdade política que afetaria a simetria na relação entre quem ensina e quem aprende? Poderíamos, ao contrário, manter a igualdade como princípio nesse campo e diferenciar outros saberes segundo outros critérios? Como pensar a igualdade em relação à capacidade cognitiva e intelectual de educadoras e educadores, educandas e educandos? Afinal, qual é a real aplicabilidade no campo educacional da ideia de igualdade? Sobre isso falaremos no próximo vídeo. Até lá! Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!